Três ações para iniciantes. Se você está começando a investir em renda variável, fique de olho nestas três ações, porque elas podem compor a sua carteira de investimentos. O que você vai aprender nesta aula? A diversificação da sua carteira de investimentos. Vou falar com você e te explicar sobre três principais fundamentos e também que você vai poder começar com pouco dinheiro. Eu não sei se você já sabia. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se eu pudesse escolher uma única habilidade para o investidor iniciante aprender, seria esta habilidade. A capacidade de diversificar e entender o que é realmente a diversificação. Recebo centenas de alunos no curso Ações para Iniciantes e muitos deles já chegam com várias ações que compraram, dizendo assim: professor, já comprei 10 ações, eu estou diversificando bem? Quando eu vou olhar o sistema de diversificação, a metodologia que a pessoa escolheu está totalmente errada. Ela não diversificou. Então, eu quero te mostrar um exemplo prático, rápido, para você começar a entender o modelo da teoria de otimização de portfólio de maneira didática, simples, mas bem objetiva. Então, observe neste gráfico que no eixo X tem um número de ativos. Então, esses ativos são as suas ações, seu ticket. Só que o primeiro ponto que você precisa entender é que você precisa diversificar em setores. Vai começar em setores para depois escolher as suas ações. E aí você tem um risco da sua carteira. Então, o que quer dizer isso? Uma carteira, conjunto de ações, 2, 3, 4, 5 ações, fundos imobiliários, tesouro, BDRs, ETFs, etc. Então você tem aí a sua carteira. E como que funciona essa teoria de otimização? Bem resumido para você, legal? Então você tem um risco sistemático. É o risco do negócio, é o risco que a própria empresa e todas as empresas têm de acontecer algum desafio que é inerente, que foge ao seu controle, principalmente você sendo um investidor iniciante. Esta outra curva, ela mostra o seguinte: quanto mais setores você tem na sua carteira, mais diminui, menor é o risco, mais baixo vai ser o risco da sua carteira. Esse risco é impossível de ser eliminado. Porém, se você tiver aí uma quantidade bem interessante de setores, eu sempre recomendo entre 5 e 8 setores diferentes com correlação negativa, tá? Você consegue diminuir o risco que é chamado de não sistemático. Esse risco não sistemático você pode fazer através da sua gestão de carteiras. O que acontece? Muitos alunos, muitas pessoas, talvez você que está chegando aqui agora, compra assim, 5 ações de banco, 5 ações de um determinado setor e pensa que está diversificando. O desafio é que quando acontece um problema no setor, todas as empresas, ou a grande maioria daquelas empresas do setor, tem algum desafio, algum problema, e você vai ver sua carteira ficando no negativo. E agora, 3 fundamentos importantes que você precisa saber. Existem vários deles, hoje eu estou trazendo 3 aqui para você, tá? O Dividend Yield, eu vou explicar na prática com você. O PL, que é o preço-lucro, e o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Para te ensinar sobre esses fundamentos, eu quero trazer as 3 ações que você, iniciante, deveria ter na sua carteira e começar a estudar. Para entender essas 3 ações, nós vamos entender primeiro em quais setores elas estão. Então, eu estou trazendo aqui como exemplo didático para você, por exemplo, uma ação no setor de energia, outra no setor de telefonia e outra no setor de bancos. Então, pensa comigo, o que pode acontecer dentro da economia que vai impactar esses setores? Então, nós temos aí a questão da energia elétrica, nós temos os bancos que estão sempre faturando, mesmo num desafio aí da pandemia, tiveram aí um bom lucro, e o setor da telefonia. Parece que tem mais gente, tem mais celular do que gente no Brasil. Além disso, é óbvio que você vai poder buscar outros setores aí que você vai estudar com carinho, compreender o que acontece dentro daquele setor. Pensa comigo, energia elétrica, mais pessoas usando energia, seja vindo ela de uma hidrelétrica ou não, nós dificilmente ficaremos sem utilizar energia.
Bancos, eles estão crescendo aí, tá, há muito tempo. Claro que vem bancos digitais, concorrência, redução de agências que já está acontecendo, mas a gente vê um crescimento do lucro nos últimos anos. E telefonia, como eu disse, tem mais celular do que gente. E aí você pode colocar mais 2, 3 setores para começar. Assim que você define os setores, é hora de você definir as ações que você vai comprar. E aí eu quero começar uma ação que nos últimos 12 meses, a contar da data em que eu fiz esta aula para você, trouxe um DY, um Dividend Yield de 6,24%. O que é que significa isso, professor? Significa que nos últimos 12 meses, esta empresa pagou 6,24% de dividendos sobre o valor daquela cotação, tá bom? Aqui é os dados que eu extraí da Status Invest no dia em que eu gravei esta aula para você. Então, é um dividendo bem legal, tá? Que já chega aí sem o imposto de renda na sua conta da corretora. Um PL, um preço sobre lucro. Então, o que significa isso aí? Será que esta empresa retorna o valor que eu investi depois de quantos anos? Então, neste indicador, neste fundamento, o PL, está indicando para a gente que em torno de 8 anos eu tenho o valor de volta, tá? Com base no lucro, se esta empresa mantiver as mesmas condições, os mesmos resultados financeiros, e a gente sabe que é renda variável. Renda variável é variável, o próprio nome já traz isso para a gente, mas é um importante indicador para você já tomar como base. E o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. O que significa este número 1,38? Significa que eu estou pagando 38% mais caro pelo patrimônio daquela empresa. Então, imagine se a empresa, cada pedacinho dela, cada fatia dela valesse R$1, o PVP de 1,38 significa que o mercado, os investidores, estão comprando aquele R$1 por R$1,38. Então, o mercado, os investidores estão acreditando que aquela empresa vale mais. Para cada R$1 de patrimônio, eles estão pagando 38 centavos, neste caso 38% a mais. Legal? Então, esta é a empresa ISA-CTEP, né? Que é a transmissão paulista com o ticket TRLP4. Então, essa empresa hoje, ela tem um ticket no dia que eu gravei esta aula de valor de 27,86. Uma das principais características desta empresa é que ela transmite 24% da energia produzida no Brasil, quase um quarto da energia, e 60% da energia consumida na região sudeste, região aí que tem mais população no Brasil. Então, essas são uma das características da transmissão paulista Isetec para você aí que pretende investir. Uma boa empresa, é uma empresa que a gente sabe que sempre vai ter demanda, então minha recomendação para você é que estude mais sobre esta empresa, entre no site de relação com os investidores, busque mais informações para você entender, será que esta empresa é para compor a minha carteira de investimentos, e estudar mais fundamentos desta empresa. A próxima empresa, ela tem um dividend yield de 7,63% acumulado nos últimos 12 meses. Isto não quer dizer que vai acontecer para o futuro, tá? Rentabilidade passada, dividendo passado, não tem chance real de acontecer a mesma coisa para o futuro. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, um valor pode ser maior, pode ser menor. Então, não leve em consideração, ao analisar uma empresa, apenas um único indicador, tá? Você precisa analisar um conjunto de indicadores. O PL dessa empresa já é um pouco mais longo, 15,93, ou seja, daria aí o retorno em aproximadamente 15 anos, tá, de retorno, se você contar só com o lucro desta empresa em relação ao que ela está produzindo e se essas condições se mantiverem para o futuro. O PVP dela tá até justo, bem ajustado, tá aí com 1,08, significa que ela está sendo vendida por um preço aí de 8% acima do seu valor de patrimônio. Tá? Isso é legal, tá? Não está dizendo que ela não está tão cara. E esta empresa é a Telefônica Vivo, uma empresa da área de telefonia com o ticket VIVT3. E hoje, tá? No momento que eu gravei esta aula, esta empresa estava custando aí R$ 44,78. A partir desse valor, você já pode ser acionista da Telefônica Vivo. Característica: uma empresa espanhola e uma das maiores companhias de telecomunicações fixa e móveis do mundo. É uma das melhores no Brasil, não sei qual que você usa, depois me conta aqui nos comentários
você gosta de ser usuário da Telefônica Vivo, se você já é acionista, assim como da TRPL 4, me conta nos comentários como que estão essas ações na sua carteira, legal? Vamos para a terceira e última ação. Dividend yield dela um pouquinho menor, 3,74. PL, 7,07. Então, um retorno aproximadamente aí em 7 anos. E o PVP de 1,01, preço bem ajustado, né? Praticamente aí 100% do patrimônio que ela vale, você está adquirindo. Estamos falando aí do Banco do Brasil com o ticket BBAS3. No momento de gravação desta aula, com R$ 39,46, você já passa a ser acionista do Banco do Brasil, receber aí bons dividendos, tá? Tá num valor pequeno, mas em outros períodos já teve uma boa distribuição. Estamos contando aí principalmente com o período Covid, né? Então, pensando que é uma das maiores empresas aí em relação a banco também no Brasil. Característica, uma instituição bicentenária e segundo maior banco do Brasil em total de ativos, tá? E agora vamos colocar lado a lado estas 3 ações. Eu gostaria que você me contasse, se você estivesse iniciando hoje, você investiria nessas ações? Já tem ela na sua carteira, tá? Ou se você já investiu, quais 3 você colocaria na sua carteira de investimento? E aqui todas as 3, uma do lado da outra, tá? Para você comparar depois o dividend yield, coloquei mais ou menos na ordem em que elas estão, tá? Eu escolheria primeiro a TRLP4, depois a Vivo, a Transmissão Paulista, Vivo e Banco do Brasil, mas lembre-se, para diversificar é importante que você tenha vários setores. Não adianta você comprar várias empresas de energia elétrica e falar assim, professor, eu estou diversificando minha carteira. Não, se você comprar 5, 6, 7 ações de energia elétrica, se der um boom no setor elétrico, se o governo colocar alguma nova regra para as pessoas aí pagarem a conta de energia elétrica só daqui a 6 meses, parcelar, sem juros, o que vai acontecer? Todas as empresas vão sofrer porque é um impacto no setor. Assim como acontecendo algum desafio aí na telefonia. Se você tem aí Vivo, se você tem TIM, se você tem Oi, tá? O que vai acontecer? Se tiver um problema em todo o setor de telefonia, impacta todo mundo. Assim como se você tiver, eu quero só ações de banco, tá? Você vai ter o mesmo problema. Se tiver um desafio, aí pode ser que aconteça um desafio no setor bancário. E aí todas as ações são afetadas. Por isso, importantíssimo você diversificar. Nesta cotação que eu fiz no dia 8/1/2021, você gastaria aí R$ 112,10. Claro que no momento em que você estiver assistindo, pode ser que esses valores já tenham mudado para cima ou para baixo. Este é o maravilhoso mundo da renda variável. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, se inscreva aqui no canal, porque desta maneira, gratuitamente, o YouTube te avisa sempre que eu produzir mais uma aula para você. Toda semana tem aula ao vivo na terça-feira e pelo menos 3 vídeos ao longo da semana para você. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!